Podcast recomeçar porque sempre existe recomeço. Hoje a convidada é uma amiga, Bispa Camila. Se apresenta para esse povo aí, minha amiga. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer muito grande, pastor, estar aqui mais uma vez neste lugar. E eu quero liberar uma palavra profética já no início desse podcast. A glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Obrigada pelo convite. Parte 2, hein, gente? Parte 2, sobe aí, assiste, pega a pipoca que vai ser profunda. Eita! Então vamos para cima que eu tô com muita expectativa nesse podcast. Glória a Deus. Por que Deus, minha pastora, escolhe rejeitado para liderar? Porque os rejeitados têm a capacidade de obediência. Eita! Quando você tem alguém que obedece, o céu sempre vai separar essa pessoa para chegar num lugar muito alto. Normalmente, quem obedece alcança posições muito grandes. Então, os rejeitados, se você for pela luz da palavra, ou por qualquer tipo de pessoa que você conheça, você vai ver que aquela pessoa ali tem um sinal muito grande na vida dela, a obediência. Ela tem a capacidade de se submeter, ela tem a capacidade de descer, ela tem a capacidade de se humilhar. E todos que se encontram nessa categoria não tem como ficar por baixo. Por isso que Deus coloca degraus muito altos para essa pessoa chegar. Eita! E quando a gente fala de rejeitado, a gente lembra logo de abandono, né? É A gente isso. vai lembrar de Davi, né? Foi rejeitado entre a sua família, entre os seus irmãos. José. Então, quando a gente fala de rejeitado, tem muitas lições na Bíblia. Tu já sofreu abandono de alguém? Milhares de abandonos. Principalmente no início do meu ministério. Vamos falar muito isso porque eu acredito que pega muito isso no início da caminhada de todo mundo. Sim, Quando você levanta a bandeira de Jesus, você não é aceito. sim. A realidade é essa. As pessoas, elas buscam uma aceitação que elas não vão encontrar, principalmente no meio da parentela. Quando eu vim para Jesus, eu sofri abandono de pessoas que sempre disseram que estariam do meu lado. Eu percebo que todo novo convertido passa por essa fase na vida Sim. dela. É um preparo para algo grande. Então, como a guerra primeiro começa do lado de dentro, a minha rejeição começou quando eu aceitei Jesus de verdade, ministerialmente falando, ali, né? E aqueles que eram para me apoiar, não me apoiaram. Talvez se eu continuasse do mesmo jeito, eles teriam, né, não teriam falado nada, mas como houve uma mudança de vida muito notória, muito nítida, foram pessoas que não aceitaram o meu ministério. Só que eu não olhei para isso não, eu continuei. E hoje eu tenho grande parte aí da minha casa que Jesus alcançou pelo meu posicionamento. Então o segredo do abandono é você não parar e você não olhar para quem te abandonou. Porque quem te abandonou não chegou onde você chegou. Na verdade, eles precisam de você muito mais do que você precisa deles. Eita, vou embora, hein? Que é isso? O próprio livro de Isaías fala, né? Pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda amamenta, mas eu, todavia, jamais esquecerei de ti. Eu passei por isso também. Hoje minha mãe é uma diaconisa da casa do Senhor, mas ela não era. Toda vez que eu ceiava, eu falava, Deus, alcança ela lá. Eita. Quebra aquele vaso rebelde. E o Senhor alcançou. Eu tô falando que toda oração, através do teu posicionamento, Jesus, há um resgate do céu. Né? E através da gente, o Senhor nos usa como bote de salva-vida para muita gente. Então, o segredo também é você não desistir. Né? Tem pessoas dentro da tua casa que precisam de você. E o Senhor está falando: você é uma grande embarcação para colocar esse povo pro lado de dentro. Eita. É sobre você. Começa em você. Começa em você, mas não termina em você. Entende? E focar naqueles que querem, porque também tem muita gente lá dentro que não quer. E aí você vai fazer o quê? Você vai abandonar Jesus porque tem gente que não quer? Você vai continuar pregando Jesus. Entendeu? Porque a tua família também são aqueles que fazem a vontade do teu pai. Então, sabe o que Deus está falando aqui? Pastor, tu é muito forte aqui nesse Eita. podcast. Às vezes você olha só para dentro da tua casa, só que Jesus quer te usar como ferramenta para salvar outras casas. E quem vai ser você nesse mistério aí? Que isso? Né? Às vezes a gente quer uma salvação só pra gente, uma salvação muito intimista, só pro meu lar, só pra minha casa. Eu sei o que eu tô falando. E se eu quiser te usar pra nações? E se muitas das vezes você não for compreendido dentro da tua casa, mas eu quiser resgatar outras casas através de você? Você vai dizer que eu sou um Deus mau? Ele não é um Deus Eita. mau nunca. Deixa ele te usar na qualidade que ele tem pra te usar e da forma que ele quer te usar. Quando você entende isso, quem não dá voz pra você, Deus vai usar outras pessoas pra poder resgatar essa pessoa por você. Quando você entende que você tá ali pra vidas e não só pra tua casa. Eu vejo que pessoas perdem porque elas procuram uma salvação e uma honra muito intimista. E o Senhor quer algo maior da gente. Uma visão maior, muito ampla do reino. Eita, é forte. Eu costumo dizer que
a gente muitas das vezes reclama das percas, né? Só que todas as vezes que eu perco algo com o Senhor, significa que ele tem algo maior para me entregar. Sim. Então não é perca, é livramento. É, muito livramento. Vamos falar um pouco de órfã, Ruth e Noemi? Sim. Eu amo essa passagem, porque É forte. vai falar muito. Essa passagem fala muito comigo. E quando você se depara com o abandono, com o sofrimento e com o luto, a Bíblia diz que Elimeleque vai tomar uma decisão e vai sair de uma terra chamada Belém. E Belém significa casa do pão. Só que quando ele sai da sua cidade, digamos assim, natal, e ele vai para uma terra estranha, peregrinar. Né? Eu já quero liberar algo aqui, eu não sei quem vai assistir, o horário que vai assistir, mas o senhor tá falando, não sai de onde eu coloquei não, porque independente da luta que você tá passando, é nesse lugar que eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Então, quando ele sai, ele coloca a casa dele para perder. Processos. Eu preciso falar sobre processos dentro do que o senhor falou, Sim. porque ele coloca a casa dele para passar uma guerra que não era para casa dele passar. Então, quando nós tomamos atitudes e decisões na nossa vida, sem antes consultar o Senhor, ou quando a gente foge de cenários de guerra, de luta, que Deus quer que a gente passe, a gente enfrenta uma batalha lá na frente que Deus não quer pra gente. Ou seja, aquele lá foi visitado com a morte, com o luto. Ele morre, os filhos morrem, e aquela mulher que ele levou, ela vai se encontrar sozinha. Ela vai passar por uma dor terrível, tão grande, que ela vai precisar recalcular a rota. Eu já quero liberar outra palavra aqui nesse podcast profético. O senhor falou que era profético? É profético. O Senhor vai recalcular muita rota aqui nessa noite. O Senhor vai recalcular rotas de pessoas aqui, né? É o Senhor falando, por aqui não dá bom, então eu preciso recalcular. Sabe quando o GPS, a internet cai e começa a recalcular? Aí você fica assim, caramba, que peleja, eu vou chegar atrasado, vou perder o caminho. O Senhor tá falando, não, é porque nesse caminho eu não quero que você passe, estou te dando livramento, assim é na nossa vida. O Senhor coloca a internet para cair, recalcula a rota e fala, ô Noemi, é o seguinte, é que tá na hora de você voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído. Que isso? Eu vejo Deus trazendo pessoas de novo para o lugar da onde nunca deveria ter saído. Entende? E ela não volta sozinha não, tá? Ela volta com Ruth. E órfã abandonou. Sabe qual é o segredo? Tem muita gente que perde tempo focado nas pessoas que abandonaram, nas percas da vida. Sim. E quando você foca só naquilo que você perdeu, você deixa de enxergar todas as maravilhas que Deus já entregou na tua vida, o que ele já fez. Então, o segredo vai estar, quem foi tinha que ir, entende? Quem foi não fazia parte do propósito, não fazia parte do projeto. Você pode até pensar, não, mas é que eu queria que tivesse, mas é que eu tinha um convívio muito bom, mas é que isso, mas é que aquilo, o senhor tá falando. Eu conheço tanto a tua vida que eu não posso deixar do teu lado só pelo bem que você tem para oferecer. Já reparou que é sempre no momento da luta, da guerra, do abandono, da escassez, da dificuldade, é que Deus revela o caráter de pessoas para você? E é por isso que você muitas das vezes fica frustrado, indignado. Como é que pode? Eu proporcionava. Deus me arrancou e agora eu não consigo proporcionar e essa pessoa sai da minha vida. É porque ela não amava você pelo que você era. Ela amava você pelo que você tinha para proporcionar para ela. Então a Bíblia vai dizer que Ana, ela era estéril. Olha só, olha aqui o que eu vou fazer, o que Deus já fala aqui. Ana, ela era estéril. O seu esposo Eucana ainda assim ofertava a vida dela. Ofertava porque amava ela. Você não pode estar com alguém só pelo que essa pessoa tem para te oferecer e para te proporcionar. Você tem que, em primeiro lugar, amar aquela pessoa. Quem ama oferta, quem ama tá junto, quem ama cola. Mas hoje em dia é o quê? É muito no ombro, tô contigo, fechamento, tamo junto. E quando a guerra bate, é aí que você vê quem é quem. Na verdade, todo mundo sabe, porque nós somos seres humanos racionais. Então todo mundo sabe quem é e quem não é. É só Deus dando uma lapada assim na gente, falando assim, tá vendo? Eu falei que não era teu amigo de verdade, você disse que era, então eu tô mostrando pra você quem é quem agora, rapaz. E a Gui, vai fazer o quê? Então o segredo é entender os processos da vida, compreender as rotas e mesmo sem entender, caminhar na direção que Deus tem, não a que você quer seguir. Porque a que você quer seguir é muito baixa. Deus quer te levar numa outra dimensão. Eita. E toda perca, Camila, ela tá ligada ao passado, você já percebeu? Sim. Tudo que você perde não tá no teu presente nem no teu futuro, tá no teu passado. E Deus tá dizendo, o que eu tenho pra te entregar não tá, ó, tá na frente, então segue. Esquece que você perdeu, porque Deus tem coisas novas pra entregar. Muito forte isso. É o que passou, né?
É como uma nova conversão. Tem pessoas que falam assim, ah, mas é que você... Não, mas tá lá no mar do esquecimento, tá lá atrás, Sim. entendeu? Então, é sobre isso que eu falei mesmo. É focar, olhar pro alvo, olha pra frente, porque a obra tá sendo feita. Quando você deixa de... Muito obrigada, Senhor, por isso daqui. Ai, mas e quem foi? Já reparou que as pessoas têm uma dependência emocional muito grande? Sim. Dependência emocional não é só de pessoas, não, tá? Dependência emocional é de lugares, de ambientes. Tem pessoas que não aceitam até hoje a porta que se fechou, a pessoa que foi embora. E o Senhor tá falando, meu Deus, você tá ouvindo profecia que eu tenho pra realizar na tua vida no ano de 2027, mas você tá preso lá em 1980. Eita, Como é que você tá Jesus. preso lá em 1980, tá esperando em mim pra 2026, porque 2026 tá cheio de promessa aí. Sim. Tá cheio de promessa. E aí você tá preso lá atrás, eu tô falando. Esquece o que passou. O que passou, você. Ainda bem que Deus não nos deu a capacidade de dominar o tempo. Porque se a gente já faz tanta besteira sem dominar, imagina se nós dominássemos. Eita, ia voltar lá no passado, querer pegar coisa que perdeu. Ah, não, foi embora. Ah, mas é que eu tô muito envolvida ainda. O meu emocional tá muito apegado. Entendeu? Se apegue em Deus, porque Ele cura emocional. Se apegue em Deus, porque Ele cura feridas. Se apegue em Deus, porque Ele cura traumas que pessoas trouxeram pra sua vida. O problema é esse, a pessoa não quer se apegar em Deus, aí ela se apega a pessoas. Aí pessoas frustram elas. Aí elas se decepcionam com Deus, como se Deus tivesse culpa do que as pessoas fizeram com ela. Deus não tem culpa de nada. Ele nunca tem culpa de nada. A igreja, ela tá vivendo um período emocional muito grande, né? Tem Sim. muitas pessoas dentro da igreja vivendo o emocional. O que você acha disso? Isso é normal, na sua visão? Eu vejo que o emocional é pros dois lados, né? Se Deus fez, Deus é bom. Se Deus não fez, Deus é mal. Sim. O emocional, as pessoas estão tão focadas nisso que elas são emocionadas até pra ir pra igreja, né? Então, assim, toda vez que Paulo vai falar algo muito profundo, e eu sempre gosto de dizer esse versículo, que diz assim, olha, quando o Senhor envia o seu Filho unigênito, ele não vai agir pelo coração, porque o coração do homem ele é enganoso. Outrora ele vai agir pela razão da vossa consciência, porque essa tal procede ao reino de Deus. A razão. Tudo que já reparou que tudo que envolve a tua emoção, você coloca os pés pelas mãos? É muito importante você nunca tomar decisões, eu preciso falar isso daqui, quando você tá muito contente ou quando você tá com muita raiva. Já reparou que você é muito contente, você antecipa algo que Deus queria que você vivesse com um pouco mais de tranquilidade, e quando você tá com muita raiva, você quer encerrar coisas que Deus queria que você ainda vivesse? Sim. Então, são extremos. A emoção, né, vai falar sobre extremidade, né? Se eu tô muito bem, eu vou me comportar porque eu tô muito bem aqui. Se eu tô muito mal, isso aqui vai refletir. O senhor tá falando, não, existe um momento na sua vida que você vai precisar ter razão. E não emoção. As pessoas, vamos falar, um culto. Ah, emoção, tá ali na emoção. Não sabe nem o que Deus tá falando, não sabe nem se é Deus que tá falando, não sabe nem qual é o tipo de fundamento daquilo dali. Então elas estão sempre envolvidas com isso. E também existe a emoção pro lado da sensibilidade, que eu não poderia também deixar de falar sobre isso daqui. Essa sensibilidade que as pessoas também têm que ter, né? As pessoas não podem levar as coisas tão ao pé da letra assim. Então, eu vejo assim pelos dois lados. É a cautela que o ser humano tem que ter para não ser uma pessoa emocionada, para ela ser uma pessoa centrada, para ela conseguir tomar decisões na vida dela, mas também ela precisa desse lado emoção dela, para ela entender quando é Deus que está falando, para ela ter uma sensibilidade quando é Deus que está falando, para ela entender os processos que Deus coloca a ela, e é isso. Tem pessoas que estão em casa e estão nos assistindo que ela tá vivendo um abandono, tá vivendo uma rejeição, mas ela não consegue, Camila, sair disso. Como sair? Simples. Eu falei aqui que você precisa deixar pra trás quem te abandonou. E você precisa focar naqueles que usaram de gratidão nesse momento que você não teve nada pra oferecer, nesse momento que você perdeu tudo, ficou desolado, ficou desacreditado. Eu dei o exemplo aqui de Órfã e Ruth. Ruth foi alguém que permaneceu do lado de Noemi. O segredo vai estar em você buscar força sobre as pessoas que não abandonaram você. Olha pra essas pessoas. Pastora, eu tô sozinha. O que eu vou fazer? Olha pra Deus. Se não sobrou ninguém na tua vida, se você hoje se encontra numa qualidade que você foi abandonado por pessoas, por família, você vai olhar pra Deus.
Porque ele vai mudar toda a tua história. E se sobrou uma Ruth, você tem uma chave mestre na sua mão e você não sabe. Porque essa pessoa que não te abandonou quando você mais precisava, vai ser essa pessoa que Deus vai usar para mudar toda a tua história. Então o segredo é olhar para quem ficou, ser grato a quem ficou, reconhecer quem ficou e olhar para Deus. Porque tá vindo socorro do alto pra tua vida e Deus vai mudar esse cenário em nome de Jesus. Eita, isso é forte demais, né? Porque tem pessoas que elas estão vivendo um momento de perca, de abandono e se colocaram dentro de um quarto, né? Sim, Estão vivendo aquele momento ali de depressão, de ansiedade e não conseguem se levantar. sim. Então, a única forma de se levantar é o Salmo 121, né? Levo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Teu socorro vem dele. Sim. Se ele não fizer, ninguém mais E faz. sabia que Davi estava passando uma guerra Sim. terrível nesse salmo? Saul estava perseguindo demais e Davi só fazia o bem. Sim. Davi só fazia o bem. Tem momentos que a gente se questiona. Eu só faço o bem, por que eu sofro tanta perseguição? Eita. É sobre quem você é. As pessoas não perseguem você. Na verdade, a perseguição vai falar mais sobre elas do que sobre você mesmo. Porque elas olham pra você e elas veem uma incapacidade delas. Então, nesse momento que Davi vai salmodiar, esse salmo ele vai fazer, sabe aonde? Atrás das malhadas. Quando ele ainda nem era rei. Sim. Quando aí, sabe, ele só tem um projeto ali, só tem a palavra de Deus. Quantas pessoas não estão assim, só tem a promessa? Ainda não é conhecido, ainda não é visto por ninguém, se sente rejeitado, se sente abandonado, como o que nós estamos falando aqui. E você vê Davi deixando de salmodiar? Ele entendia que o que ele viveria nos próximos capítulos da vida dele não viria da mão terrena. Você sabia que tem coisa que é Deus que vai fazer? Eita. Tem pessoas que não fizeram porque Deus faz questão de endurecer o coração de pessoas. Sabe por quê? Porque Deus não quer ninguém jogando na tua cara depois que foi por causa dele que aconteceu ou por causa dela que aconteceu. Então existem momentos na nossa vida que a gente tá lá atrás das malhadas, matando o urso, matando o leão, não tem ninguém vendo, não tem câmera assistindo. Eita. Davi matando o urso, matando o leão. Que menino é esse? Que mistério é esse? O Senhor tá falando, é porque o que você faz no anonimato não tem importância para homens, Davi, tem importância para mim. Porque sou eu, a minha força vai vir, a sua força vai vir de mim, você vai ser uma potência porque eu vou transformar você em uma potência. Você vai ser um homem de guerra porque eu vou qualificar você dentro do meu quartel-general. Esse salmo Davi vai fazer passando luta. Imagina, porque atrás das malhadas, pastor, imagina, olha a mente do ser humano. Como é que vai ser? Quando que vai acontecer? Mas eu tenho uma palavra, tenho uma unção, recebi uma unção, mas como é que vai ser o amanhã? Já reparou que a gente tá sempre preocupado Sim. com o amanhã? Ou você tá falando, deixa o amanhã na minha mão. Entende? Deixa o amanhã na minha mão. Sofre esse abandono aí, sofre essa covardia. Porque vai falar mais sobre quem tá fazendo contra você do que você. Fica na posição que eu te coloquei. Como eu te coloquei, seja idôneo ali. Sabe? Seja íntegro perante os princípios de Deus. E deixa quem quiser ser covarde com você, ser covarde com você. Porque a gente, sabe aquele ditado, quem é ruim vai se destruir sozinho? Sim. Então, Davi tá lá atrás, vai salmodiar porque ele acreditava no Deus que ele servia. Sabe por que você continua adorando? Porque você sabe no Deus que você serve. Você não se mantém sobre uma palavra que as pessoas vão estipular pra você. Você acredita no propósito, você vive a Eita. chamada. Você sabe que Deus vai fazer acontecer, independente das pessoas quererem aceitar. O ser humano não pode limitar a obra que Deus começou há muito tempo, muito lá atrás na tua vida. Não tem poder. Quanto mais eles te perseguirem, mais o nome do Senhor vai ser glorificado. Quanto mais eles te menosprezarem, mais Deus vai abrir portas na tua vida. Quanto mais eles tentarem colocar você atrás das malhadas, mais Deus vai preparar campos esverdejantes para você, né, ser beneficiado. Muitas ovelhas, um pasto muito vasto. Eu tô falando de crescimento. Sim. Crescimento. É isso que Deus dá sobre a vida daqueles que são rejeitados, caluniados, abandonados. Por isso que eu tô falando, não desiste não, porque o Senhor tá mudando a página da tua vida. Eita. Davi, pastora. Você vê Davi ele sofrendo a rejeição e o abandono. Isso foi Deus preparando ele? Com toda certeza. Com toda certeza. Uma prova viva disso, o exército de Saul. Um preparo totalmente diferente do preparo de Davi. Sim.
Na tua solidão, Deus preparou o teu psicológico, o teu emocional. Quando pessoas tentarem abalar você vai tirar aquilo ali de letra. E aí eles não conseguem entender como é que a firmeza de quem anda sozinho é um e a firmeza de quem tá no bando é outra. Eita. Entende? Então, já reparou que quando o inimigo, quando Satanás, o diabo lá em cima, foi se rebelar contra Deus, você repara que ele não faz isso sozinho? Primeiro ele vai buscar um montinho. Entende? Ele busca um montinho e vai lá, vamos lá. Olha, colocarei o meu trono acima de Deus, né? E você vai ser o meu encarregado, vou te dar um cargo lá. Entendeu? Eita Deus. Agora não, os servos de Deus não. O servo de Deus bota a cara pra fazer, independente de quem não quer ajudar. Ele acredita, como eu falei, ele acredita. E na visão de muitos, quem é você? Você é um louco. Você é um alucinado que Deus levantou. Aí eu tô falando, o louco tá chegando em lugares altos, hein? Como é que vai ser? Então, ele foi abandonado e rejeitado porque ambos os preparos eram diferentes. O preparo do exército de Saul era totalmente... Não tem aquele ditado que a tropa é o espelho do comandante? Sim. Então, já respondi aqui a pergunta. Entendeu? Quem era o comandante lá? Entendeu? E quem era o comandante atrás das malhadas? Tá entendendo? Deus. É isso. O general é ele, somos os soldados e vamos pra cima. Porque a gente não pode temer as investidas do inimigo. Não pode. Não pode. As ameaças. O inimigo tenta dominar isso aqui, ó. O inimigo tenta fragilizar. Uma mente fraca é um corpo adoecido. Sim. Uma mente fraca é um corpo que se adoece, é um corpo que se corrói. Já reparou que toda perseguição, toda guerra que nós travamos começa aqui? Antigamente, como é que os discípulos eles eram perseguidos? Eles eram o quê? Açoitados ali, martirizados. E hoje, como é que a igreja é perseguida? Aqui, ó, mente. Então, sabe o que o senhor tá falando? Dentro desse campo aí que eu coloquei você, que é um campo muito minado, você precisa ter uma mente muito fortalecida. Eita. Uma mente nutrida. E como é que você vai nutrir essa mente? Oração, jejum, boas conexões, matando urso, matando leão, as marcas que o ministério te traz, que a vida te traz. Ninguém tá vendo você matar, mas você tá matando. Falou sobre cicatriz hoje aqui, né? Falou sobre cicatriz aqui. Sim. Então, ninguém... E a cicatriz que Davi carregava? Todo mundo só via ele sair vitorioso. E as marcas que ele carrega? Então, ninguém quer saber, pastor, das marcas que a gente carrega. Verdade. Todo mundo só está interessado nos resultados. Por isso, o Senhor nos ensinou a apresentar resultados. Porque pelos seus resultados você vai ser honrado. Mas prepare-se, porque por eles também você vai ser perseguido. Que isso. Eu acho que também quem sofre uma rejeição e abandono, ele não pode se vitimizar. Isso aí é foda. Né? Essa parte também tem que ser falada, né? Que tem muita gente que tá sofrendo abandono, uma rejeição e tá se vitimizando. Não pode. É o coitadinho, né? Isso aí. Arma contra a vida de todo mundo e ele é o coitado. Tá armando contra a vida de todo mundo, Deus tá vendo tudo. Pô, uma coisa que eu acho interessante, eles esquecem que Deus se manifesta ao boneco de barro. Entende? Fala, avisa, dá sonho profético, usa o profeta na visão, na revelação, na profecia, e ele quer sempre sair como o pobre coitado da história, né? Ou então aquela pessoa que não tem posição com Deus e diz, Deus é mal. Ai, meu Deus é muito mal porque Deus não fez isso, Deus não fez... Deus, ele não é mal com ninguém. Deus é justíssimo. Mal somos eu e você. Somos muito, muito mal. E tem aqueles que, não, mas eu não fiz nada. Olha, eu não fiz nada. Não, só armou contra, botou o pé pra cair, não ajudou, não deu suporte, falou mal, caluniou. Sabe o que acontece? Existem várias mesas. Várias mesas. E tudo que é falado nessas mesas, mesmo quando você não tá presente, aquele que caminha contigo tá presente. Eita. E sobre várias mesas que são postas... Isso aqui, eu preciso falar sobre isso. Falou sobre covardia, né? Sim, Foi sim. falado sobre covardia. Sim. Eu já quero liberar aqui, porque nenhuma covardia vai ficar ilesa, não. O Senhor vai dar livramento no meio da covardia, no meio da reunião que você não pode estar, né? No meio da conspiração que... Já reparou que o inimigo, que é o covarde, nunca faz nada na tua frente? Sim. Ele sempre arma nas tuas costas. Ele não tem capacidade de olhar no teu olho. Ele não tem a capacidade de olhar no teu olho, porque ele sabe que o olho é a candeia da alma dele. Quando você olhar, você vai detectar que o inimigo tá ali. Você Sim. vai conseguir detectar isso. Então, já reparou, já conversou com alguém que é assim, ó, sempre assim, ó. Sempre assim, ó. Sempre desviando o olhar. Você chega, é como você chegar num ambiente
e todo mundo fica quieto. Meu Aí um vai Deus. para um canto, outro vai para o outro, aí outro se retira. Aí você já sabe que o teu nome tava ali. O teu nome tava na boca de pessoas ali. Aí o senhor tá falando, tô só te mostrando. Nada diferente do que eu já não me revelei a você. Sabe o que eu entendo? Deus não pega os seus servos de surpresa, Deus revela. Então, para toda a covardia do homem, tem um contragolpe de Deus. Eita, isso é forte. Para toda a covardia do homem, tem um contragolpe de Deus. Deus está dizendo: não vai ficar impune aqueles que tentam ser covarde contra a sua vida. Saul a todo tempo, só pelas costas de Davi, lança, palavra, inveja, porfia. Sempre pelas costas, nunca pela frente. Ele não tinha coragem de enfrentar o guerreiro que Deus formou, que era Meu Davi. Deus. Não tinha coragem. Então você tá dizendo que o covarde não tem coragem de enfrentar o valente. Né? Não vai enfrentar. Prova viva disso, 40 dias e 40 noites. Não tem homem aí, não? Não, tinha, mas não tinha coragem. Eita. Até tinha. Tinham vários, tinha um exército, mas nenhum corajoso. Olha só o que Deus já fala para Gideão. Gideão, muito é o povo que está contigo. Faz descer o povo às águas, porque ali eu os provarei. E há de ser que aqueles que eu te disser que irá contigo, esse irá. Porém, todos aqueles que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Senhor, por quê? O exército inimigo é muito grande. Aí o Senhor tá falando, mas a covardia no meio do teu exército também é muito grande. Bota os covardes para recuar, os medrosos para recuar, porque não vai ser na força do braço do homem que eu vou te dar essa guerra, não. Vai ser na força dos valentes que eu vou te dar essa guerra. Às vezes a gente pensa que a gente tá cercado de muita gente e que Deus vai dar a vitória na nossa mão. Já reparou que Deus, quando te coloca num processo, quando você é abandonado, você tá sozinho? Sozinho. Iniciamos esse podcast falando de abandono, né? Sim. No meio da guerra, você tá Arrepiou, sozinho. hein? Você tá abandonado. Você realmente precisa ser abandonado para a glória de Deus se manifestar. Deus não quer dizendo que você superou esse processo porque a mão dele estava estendida para você. Deus está falando, é porque a minha graça te basta, por isso que você prevaleceu sobre isso. Então o Gideão tava, ó, lotado de gente. Às vezes a tua casa tá lotada, faz um churrasco aí. E detalhe, não pede nada pra ninguém não, banca tudo, tá? Porque também se você pedir, fizer uma lista, eles não vão querer participar não. Entendeu? Mas banca tudo, banca tudinho que você puder. E quando você não tiver nem convidado pra quando o churrasco não for na tua casa, for na deles, você vai ser chamado. Entendeu? Entendi. Eles querem o que você tem para oferecer. E nós temos que ser maduros para entender que nós somos bem-quistos, nós somos alguém quando nós temos resultados. Uma mente forte é uma mente que entende. Sim. Tem gente que. O vitimismo. Ah, não, porque ninguém me chama, porque ninguém me quer por perto. É porque você tá sempre se vitimizando. Já reparou aquela pessoa quando você chega e fala: oi, tudo bem, pastor? Como é que o senhor tá? Ai, minha vida. Ai, o processo. Existem pessoas que eu não me pergunto se tá tudo bem. Eu já sei que não vai estar. Já sabe a resposta. Eu já sei que a pessoa vai se vitimizar, vai falar que Deus é mal, que a culpa que ela não avançou é de fulano, de ciclano. Quando que na verdade não é. Entendeu? Já conheço pessoas que estão passando na guerra, na peleja, e vai tudo bem. Meu O pai. filho tava morto, lembra da mulher? Lembra da Sulamita? Tava morto. Morto. Ela vai até ao profeta, o servo chega antes, vai tudo bem? Geazi, vai tudo bem. Mas o filho dela tava morto, não tinha nada bom. Como é que ela fala que o filho dela que tá tudo bem? Então o segredo tá. Tem pessoas que poderiam estar se vitimizando, contando história triste e não tá. Tá contando história de superação. Deus quer pegar esse processo aí pra você dar testemunho de superação. E não pra você ficar contando migalha pra ter uma mão aqui estendida, outra mão estendida. É isso. Eita. Então, Davi ele estava sendo preparado, forjado. No fogo, na brasa, acesa. Sabe quando Deus acende assim? Sabe a fornalha? Foram 7 vezes mais fogo. Foi Davi, lá atrás das malhadas. 7 vezes mais. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que a frase é assim: se a vida te derrubar, a escolha é sua, de se levantar ou de permanecer no chão. E aí? Vai se levantar ou vai permanecer no chão? A escolha é nossa. Se ficar no chão, vai servir de tapete pro povo pisar, né? Isso aí. Então, ou você reage ou você reage. Tem momentos na nossa vida que a gente não tem escolha, pastor. Isso aí. Tem situações na nossa vida que a gente não tem escolha. Existem pessoas que dependem da gente. Sim.
Entendeu? Principalmente você que é de ministério, você que é o chefe da sua casa, da sua família, né? Você que é a pilar do seu lar. Tem momentos que você não tem escolha. Você trabalha sem vontade, você vai pra igreja sem vontade, você prega sem vontade, porque você entende que você precisa ser fiel ao teu ofício. Sabe quando o homem tem o seu maior sucesso? Quando ele aceita o seu chamado. Eita. Eu peguei essa frase. É o segredo. Eu peguei essa frase de um homem de Deus. Eu peguei essa frase de um homem de Deus com muitas coisas que eu aprendi e eu vou levar pra minha vida, viu? Você é honrado, você é reconhecido, você recebe. Você vive o seu melhor momento quando você aceita o seu chamado. Todo o processo, a maioria deles, não posso ser egoísta e generalizar isso daqui, mas a maioria dos processos que você vive é porque você tem dificuldade de aceitar o seu chamado. Eita. Você tem a dificuldade de entender os processos que Deus colocou em você. Prova viva disso é o povo 40 anos. E detalhe, hein? O caminho era o mais próximo. Era o que menos tinha batalha, era o caminho que Deus trilhou pro povo. E ainda assim, eles ficaram ali 40 anos. Deus não quer que você fique nessa prova durante muito tempo. Deus não quer, pastor, que a gente viva o mesmo ciclo. 2025 foi um ano. O que ele te prometeu precisa se concluir até o final desse ano. Porque 2026 são novas promessas e novas conquistas. Para cada ano, um plantio, uma colheita diferente. Se você repetir o ano de 2026 que você viveu 2025, significa que em alguma área você foi reprovado e você vai ter que passar de novo. É como colégio. Sim. Você senta na carteira, aprende, o professor tá ali, tem aquele professor que não vai nem ligar. Passando, o salário dele tá caindo lá. Já tem aquele professor que é aquele professor chato. Isso aqui, faz assim, aprova assim. Tal dia é o teste. Não deixa de entregar o trabalho. Já reparou que para esses professores a gente diz que professor chato. E aqueles que sorriu para você o ano inteiro, eles vão te reprovar com um sorriso no rosto. Eita. No final do ano. Aí Deus tá falando, o chato vai ser aquele que vai te levar pro direcionamento da tua honra. E aquele que tá sorrindo para você o tempo todo, o ano inteiro, vai ser aquele que vai com prazer, te dar o reprovado. Então, Deus não quer que a gente viva os mesmos ciclos. Deus tem mudança de ciclo, mas para isso precisa haver uma mudança de comportamento da nossa parte. Sim. E falar de chamado não tem como não lembrar de Jonas, né? Isso aí. Não tem como lembrar dele, né? Foi um que fugiu. Se eu entrar aqui vai ficar ruim também. Fugiu. E todas as vezes, Camila, quando a gente foge do chamado, tem gente que não tem culpa, não tem nada a ver e acaba entrando também. Fugiu e pesou. Mas esse é o problema. Diga-me com quem tu andas, eu vou te dizer quem tu és. Não é isso? Agora, vem cá, Jonas estava ali, ele não sabia que a prova era ele? Tem coisa que a gente sabe, ninguém precisa falar pra gente não, pastor. Sim. Tem coisa que a gente sabe onde a gente precisa mudar, o que Deus quer da nossa vida, o que Deus não quer, o que agrada a Deus, o que não agrada. Aí a gente quer dar de loucão na caminhada da vida. A gente vai dando de loucão, vai empurrando com a barriga. Quer se esconder. E detalhe, ainda tá dormindo. Tem gente que Deus já despertou, já jogou água na cara pra poder despertar e a pessoa tá lá dormindo. E a tua casa tá em guerra. Entendeu? Tá quase indo a náufrago. Mas Deus nunca vai deixar o projeto dele se perder. Sim. Deus nunca vai... Escuta isso daqui. Deus nunca vai deixar o propósito dele se perder, o projeto dele se perder. Sabe por quê? Porque Deus levanta alguém lá dentro pra poder acordar Jonas. Sim. Entendeu? E detalhe, não foi só pra acordar, não. Ainda jogou o abusado lá na água. Tu quer o problema? Então vai pra água, entendeu? Que agora tu vai dar o teu jeito. Mas não era mais fácil ter obedecido quando Deus direcionou ele? Entendeu? São os questionamentos. Não vou fazer isso aqui porque isso aqui não me agrada. Eu não vou obedecer isso aqui porque acho que essa parte aqui Deus não precisava me direcionar, não. Eu acho que eu tenho o controle da minha vida. Se você tem o controle da sua vida, irmão, você está dizendo que Deus não precisa fazer nada. Sim. Só que Deus deu uma ordem. E Deus queria salvar. Aí a gente entrou no iniciozinho do podcast. Jonas estava preocupado o quê? Quando você para estudar, você sabe que ele não queria ir para aquela terra porque lá foi onde os pais dele morreram. Sim. Entendeu? Então ele tinha muitos traumas. Ele tinha traumas, o psicológico dele não estava bom, só que eu falei aqui que vão ter momentos que você não vai querer fazer e Deus vai mandar você fazer. Deus. Eu falei aqui que vai ter momentos que Deus não vai diretamente usar você para dentro da tua casa, mas Deus quer usar você para salvar outras casas. Aí Deus tem que falar, Jonas, tudo bem, a sua casa padeceu, e só porque a tua casa padeceu, outras famílias precisam padecer? Deus não é mau, pastor.
Deus age com propósito. Então, aqueles que são escolhidos, não tem escolha, não. É para fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. E quanto antes nós entendermos isso, mais rápido a gente vive o cumprimento da promessa. Que isso? Foi parar lá, não foi parar? Foi confortável? A Bíblia diz que ele clamou do ventre do grande peixe. E dizem, em outras traduções, e da boca do inferno, de dentro do inferno, Jonas clamou. Mas Deus não quer que a gente chegue no estágio da nossa vida sempre crítico pra gente clamar. Deus não quer que a gente perca tudo pra gente clamar. Deus não quer que o nosso casamento vá à ruína pra gente clamar. Sim. Deus não quer que as portas todas estejam cerradas pra gente clamar. Deus quer que a gente tenha uma vida de oração, de clamor, é intimidade. Sim. Senhor, eu tô aqui, eu te agradeço por isso, eu sou grato a isso. É relacionamento. Entendeu? As pessoas querem que outras pessoas sejam fiéis a ela se ela não consegue ser fiel a Deus. Sim, não tem como, né? Entendeu? Elas querem relacionamentos duradouros, sendo que elas são inconstantes no relacionamento dela com Deus. Hoje eu amo Deus, amanhã eu não amo. Deus abriu a porta, te amo muito, Senhor, obrigada por essa bênção. Ai, Deus não abriu. Ai, Deus tá me pegando. Ai, então eu não gosto mais de Deus, vou buscar outros caminhos. O Senhor tá falando, tu me ama ou tu ama o que eu posso te oferecer? Eita. O que você ama? Aonde está o teu amor? Deus é especialista em provar para nós quem nós somos, porque ele já sabe quem a gente é. Então, essa revelação divina na trajetória da vida é para Jesus mostrar pra gente quem nós somos. Por isso que quando olhamos pro espelho, a gente não vê a imagem de Cristo, a gente vê a nossa própria imagem. Eita. É pra gente se avaliar, pra gente saber. E ele nos deu discernimento para isso. Isso é forte demais, hein? Forte. Tá profético isso aqui, tá profético. Então, quando Deus pede a Abraão, seu filho, ele estava querendo provar para ele mesmo ali? Onde estava o coração dele. Senhor, Senhor, te amo, tá bom. Pedro, vou falar sobre Abraão. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro ficou irritadão. Quando falou a terceira vez. E Pedro ficou boladaço. Ele se sentiu ofendido. Tem gente que se sente ofendida. Quando Deus coloca a sua prova em fé, tem gente que se sente ofendida. Você tinha que se sentir um agraciado. Sim. Você tinha que ficar feliz, porque Deus tá provando a tua fé. Só que o Jesus tá falando pra ele, rapaz, mas tu vai precisar me amar muito, porque esse povo é complicado demais. Entendeu? Tu vai precisar realmente me amar. Porque se teu coração estiver no povo, o primeiro abandono que você sofrer, você vai meter o pé, Pedro. Sim. Você não vai querer nada com o povo. Então, Abraão tava ali, pai na fé. Sim ou não? Olha que responsabilidade. Patriarca. Olha o peso do nome de Abraão. Entendeu? Aí, ele vai clamar por um filho. A vida inteira ele vai clamar. Porventura, quem vai herdar na minha casa da Macena Eliezer, Senhor? Aí o Senhor vai falar, não vou te dar. Ô, Abraão, mas tem uma coisa antes, tá? Eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Eu preciso saber onde tá o teu amor. Você me ama porque eu vou te dar o teu filho ou você me ama porque você realmente me ama de verdade? Mas o Senhor não fez? Porque Deus cumpre promessa, sabia disso? E eu quero liberar isso aqui. Guarda isso. Isso aqui é uma chave na minha vida, que o Senhor, na minha vida, na vida do meu esposo. O Deus de Israel, ele cumpre promessa, ele é o mesmo, ele não mudou. Sim. Ele é imutável. Se ele falou que ele vai fazer, ele vai fazer. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Porque ele não é um para que minta, nem filho de um para que se arrependa. Existem pessoas que querem colocar Deus na parede, como se Deus precisasse ser lembrado. Como se Deus precisasse ser lembrado acerca do que ele te prometeu. Deus não precisa ser lembrado acerca do que ele te prometeu. Sim. É ele que precisa nos lembrar quem nós somos para nós conseguirmos viver a promessa. Sim. É ele que precisa nos colocar o nosso pezinho no chão, sabe? O nosso pezinho no chão, pra gente não começar a subir como nuvem, entendeu? Então é ele que precisa nos lembrar. Por isso que ele vai falar, antes de dar o filho, ele vai falar, tudo bem, Abraão, eu vou até te dar o filho, mas eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. É Deus falando, e tudo que eu fiz antes de você segurar Isaac? E tudo que eu fiz antes de você viver a promessa? É porque a gente tem a tendência de só olhar para aquilo que é grande. Para a explosão, para o boom. E todos os milagres que você viveu até chegar ao boom. E todos os milagres que você viveu, e todas as promessas que Deus foi cumprindo na tua vida, ano após ano, dia após dia, mês após mês, o Senhor tá falando, ninguém precisa me colocar na parede para me lembrar nada, porque eu não tenho amnésia, diz o Senhor. Meu Deus. Eu sou um Deus que não carrega amnésia sobre a minha vida. Eu sei do que eu prometi, sei do que eu vou fazer, entendeu? Porque eu sou um Deus que não devo nada para ninguém. Mas lembrando, eu te prometi,
Abraão, eu te prometi Esté, eu te prometi Ruth, eu te prometi José, eu te prometi Davi. Não é porque você é alguma coisa, não. É porque a minha promessa tem que se cumprir na terra. Aleluia. Não é porque vocês podem alguma coisa, não. É pra mostrar pra vocês, boneco de barro, que quem pode sou eu. Por isso o Senhor vai falar, sobe pra sacrificar. Só tem cumprimento de promessa onde tem sacrifício. Rai, manda queba. Gente, eu falei que eu ia falar mistério. Deus! É ambiente profético. Ambiente profético, terra. Deixa Deus usar. Entenda o que Deus está falando aqui. Você não precisa sacrificar. Você parou de sacrificar, por isso que hoje você está vivendo essa guerra dentro da tua casa. Você parou de entregar para Deus o que é de Deus, e aí por isso que a batalha ficou mais travada. O Senhor está falando, quem disse que não precisa sacrificar? Quando meu filho pisou na terra, o que mais ele fez foi sacrifício. E ele ensinou para todo mundo o que era sacrificar. Meu Pra Deus. não ter. Hoje em dia a gente tem um monte de espertinho, né? Sim. Não precisa de sacrifício, não. Porque o peso maior o Senhor já fez. Mas a tua cruz você vai ter que carregar. E ela tem peso, medida, calculada. Só que a pessoa não quer carregar a própria dela. Ela ia aguentar carregar de Jesus? Aí o Senhor vai falar para Abraão. Vou finalizar com a pergunta do Senhor, mas dentro de tudo isso que Deus abriu aqui pra gente, sobe para sacrificar, ô Abraão. É porque no teu sacrifício, na tua marcha, é que eu continuo fazendo um milagre. Aleluia. Mas sobe para sacrificar, porque eu preciso ver onde está o teu coração. E preciso provar para você onde está o teu. Eita. Eu preciso provar para você. Ele vai para sacrificar, só que ele vai em oração. Aqui, ó, coração. Senhor, sabe o que eu imagino? Abraão falando, Senhor, o Senhor não é um Deus que dá a promessa na minha mão para depois o Senhor tirar. O Senhor não é um Deus que começa a fazer para depois matar a promessa. Deus não vai matar a promessa, ele só tá testando o teu coração. Aleluia. Ele não vai matar a promessa. Para quem já tá vivendo a promessa aí, você vai vivenciar ela por completo, porque o nosso Deus, ele é um Deus de obra completa. Só que ele precisava mostrar para Abraão. Ele precisava, sabe por quê? Porque quando Abraão dispensou em Ismael, eu preciso falar sobre isso. A gata ali e Ismael vai pro deserto, ele só com um cântaro. Mas calma aí, Ismael também não era filho? Só que Deus tem uma forma ótima de tocar naquilo que a gente mais ama. Que isso, Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado pro amor não virar idolatria. Sim. A gente tem que ter muita sabedoria pro amor não virar idolatria. Ali Deus provou para Abraão o coração de Abraão. E ainda bem que Deus viu entrega e que Deus viu sinceridade. Porque se Deus não visse, pastor, não tenho medo de dizer isso aqui, Deus ia levar o filho. Sim. Lembra? Lembra do sacrifício lá que Jefté vai fazer? Lembra? Eu vou entregar a primeira coisa que aparecer na minha frente. Ele votou, foi um voto. O Senhor deu a guerra na mão dele. Sabe o que veio a primeira coisa no encontro dele? A filha dele. Meu Deus. Por que Deus não deu livramento, o mesmo livramento que deu para Abraão? Por que não deu para Jefté? É coração. É entrega. Deus vê isso daqui. Ainda bem que Deus sonda o nosso coração. Ainda bem que Deus sabe aonde está o nosso coração. Sim. Por isso a Bíblia vai dizer, diga-me onde está o teu coração, em terra, porque eu vou te dizer onde está o teu tesouro. Eita. Ainda bem que Abraão entendeu a tempo que a prioridade na vida dele ainda era Deus. Por isso, quando a gente entende, a nossa casa ganha livramento. Quando nosso coração está em Deus, a gente sobe para sacrificar, os seus filhos têm livramento, seu marido, a sua esposa, a sua casa, a sua família. Então, deposita o coração em Deus, independente da promessa que já esteja na tua mão. É forte, né? E quando Deus vai pedir, ele pede o seu único filho. Ele não faz nem referência de Ismael. O único, porque o outro ele já tinha lançado no deserto. É. Era o único que restou. Ele vai lançar mais quem? Vai lançar a sua esposa? É o que ama, né? Entendeu? Por isso que eu falei, cuidado pro amor não virar idolatria. Sim. O primeiro ele já tinha lançado. Ele olha pra Sara, pra sua esposa, porque ela que pegou o vento, né? Ela que botou. Porque você precisa saber esperar o tempo da honra de Deus. Eita, fala de novo, fala de novo. Você precisa saber esperar o tempo da honra de Deus, porque Deus sabe o que tá fazendo. Isaías vai dizer, e quando chegar a hora, eu, o Senhor, farei acontecer. Quando chega a hora, quando o relógio bate de Deus, não tem ninguém que possa impedir o que ele já percorreu, trilhou. Ele trilhou e ele percorreu. Agora só quem vai trilhar e percorrer somos nós. Sim. Entende? Agora qual é o filho que ele vai entregar? Ele já tinha dado, pastor. Sim. Ele já tinha sacrificado Ismael. Ele pouco se importava, ele queria viver a promessa. Só que o Senhor tá falando, você já vive a promessa. Quem disse que Ismael também não fazia parte da promessa? Tanto fazia que Deus fez ele grande no meio do deserto.
Então, para cada abandono que você sofre, para cada deserto que você é lançado, você também vai crescer no meio do deserto. Todo mundo cresce no meio do deserto. Deserto não é só lugar de passagem, não. Sim. Tem gente que fala que deserto é lugar de passagem. Eu provo pra você na Bíblia que deserto não é só lugar de passagem, não. Aonde ele quiser te honrar, ele vai honrar. Sabe por quê? Ismael virou flecheiro. Eita. Agora imagina, quando as tropas de Abraão passavam, todo mundo via o castelo edificado de Ismael. Ali vai Ismael, aquele que foi renegado, aquele que foi rejeitado, aquele que foi abandonado. Ali vai, ali, olha, o menino cresceu, não morreu. Todo mundo pensa quando você é rejeitado, abandonado, que você vai morrer. Sim. Só que você não vai morrer. Aí é a prova de Deus falando. A promessa tá de pé, mas não é porque homens vão te abençoar. É porque a minha mão está sobre a tua vida. Eita. Então não tinha mais filho para ele lançar no deserto, porque Ismael já estava no deserto há muito tempo. Não tinha mais filho para ele sacrificar, porque ele já tinha sacrificado Ismael há muito tempo. Por mais que eu saiba que o filho da promessa era Isaac. Eu sei disso. Mas Ismael, por que amar uns e rejeitar outros? Por que abraçar uns e deixar de abraçar outros? Não é uma igualdade que você prega? Não é um amor a todos que você fala? Então você tem que também tomar muito cuidado, porque você vai ser provado no que você prega, no que você fala. Eita, isso é forte demais, hein? Vai ser. Vai ser provado. Não vai ser testado, não, porque Deus não testa ninguém. Deus prova. Eita. Deus prova pra aprovar e ele prova pra reprovar. Ou ele aprova ou ele reprova. Que isso? Tá ligado aí, gente? Esse podcast virou. Tá profético aqui. Que isso, irmão? Toda rejeição e todo abandono não é significado de abandono de Deus. Os homens podem te abandonar. Deus não. Nunca vai te abandonar. Todos os que foram honrados foram abandonados, sim ou não? Jesus foi abandonado, sim ou não? Jesus tá lá no Getsemane. Fiquem aqui, Pedro, Tiago e João. Era próximo, tá? Ora aqui. Foi abandonado, irmãos. Quando eles voltaram, estavam os três dormindo. Desde os mais próximos aos mais distantes, você tem que estar preparado para ser abandonado. Estrutura é o que Deus quer nos dar. Sim. Se você não está preparado para ser abandonado, como é que você vai estar se preparado para sentar numa cadeira? Porque a cadeira só tem um espaço, só senta um. Verdade. A cadeira só tem um espaço, só senta um. Como é que você não quer ser abandonado? Você vai achar que você vai chegar lá e você vai botar quantas pessoas no teu colo? Só tem espaço para você, terra. Só tem espaço pra você. Davi é coração, povo, caiu na graça, aquela coisa toda. Mas só ele sentou na cadeira. Sim. José, lançado na cova, não tinha água. Tantos e tantos irmãos, papai, mamãe, aquela coisa toda. Quem foi que sentou na cadeira? Só ele. Nem Potifar, com a perseguição, sentou na cadeira que José sentou. E nem pôde botar no colo. Sim. Tem pessoas que a gente quer ficar botando no nosso colo aqui, ó. Senta aqui, ó. Não tem espaço pra você aqui, olha. Não tem espaço. Eita! A prova que você passou mostra pra você mesmo que não tem espaço. É pra você o que Deus tenha contigo. E ele não abre mão do que ele tem contigo. Por isso, passe pelo processo. Eita. Tô toda arrepiada. Tô toda arrepiada. Rapaz, que é isso? Tem gente em casa que tá sofrendo rejeição, abandono de pai, de mãe, de irmão. Bom, depois desse podcast, tu vai se levantar e vai voar. Vai chegar nessa cadeira que já tá pronta pra você. Se você não tiver suporte para passar perseguição dentro de casa, você não vai ter suporte para passar perseguição do lado de fora. Sim. Ou você aprende a passar a perseguição do lado de dentro, porque do lado de fora vai ser pior. Sim. Vai ser pior. Por mais que a luz da palavra, eu não sei nem se é pior. Eu vou até me corrigir aqui, porque os dentro de casa, José, lança lá, mata. A intenção era de morte, tá? Sim, sim, sim. A intenção era de morte. A gente fala muito sobre a corda de Rubem. Mas Rubem deixou uma corda ali, entendeu? Pra poder, né? E o que adianta lançar a corda e não ter ninguém pra puxar? Entendeu? Então tem uma coisa que é remorso, já ouviu falar? Sim. Tem gente que arma contra a tua vida, eles não sentem assim, não, eu me arrependi. Não tem arrependimento neles. Eles têm remorso. Sim. Entendeu? Eles vão se arrepender quando vê que vocês não morreram. Eita, aí que eles vão se arrepender, mas eles vão se arrepender de não ter te matado. Entendeu? Eles vão se arrepender de ter lançado a corda, deixado a corda ali. Eu imagino os irmãos pra Rubem. Quem foi o infeliz que deixou a corda ali pra poder tirar José daquela cova? Quem foi? Entende? Então, se você não tiver suporte pra passar a perseguição, porque hoje dentro, a primeira guerra que você trava é dentro da tua casa. Sim, sim. A primeira guerra que você trava é dentro da tua casa. E eu já quero profetizar que nenhum jugo desigual vai alcançar o teu lar.
Deus Amém. vai colocar todos alinhados para que todos consigam viver o propósito. Pastora, mas existem casas que não vivem isso? Milhares! Você é uma prova viva disso. Nós somos uma prova viva disso. A nossa casa existem milhares de pessoas que não servem a Deus. Mas eu venho com boca de Deus para falar que nem por isso o propósito vai deixar de se acontecer. Deus vai cumprir o propósito. Então, se você não é aceito dentro, cria um psicológico, usa dessa perseguição, se fortalece nessa perseguição, porque o chumbo trocado lá fora é maior. É. As pedras são maiores. As calúnias são maiores. As perseguições são mais intensas. Aí Deus tá falando, eu tô usando a tua casa pra te fortalecer e você tá achando que é pra tua morte. Não é pra tua morte. Eita. Não é. Jesus sofreu rejeição, né? Abandono. O senhor já sofreu, pastor? Rejeição? Já. Tá vivo? Tô vivo. Ninguém tem o poder de te matar porque você não é um CPF, você é um propósito. Eita. Tá vivo, pastor? Ninguém tem o poder de te matar porque o Senhor não é um CPF, você é um propósito. Sim. Entendeu? Forte isso, hein? O recomeçar não é um CPF, não é um CNPJ. O recomeçar é um propósito. Sim. Ninguém mata propósito. É forte isso, hein? Entendeu? Ninguém mata. Ninguém mata. Eles tentam muito. Eles armam muito, mas É ninguém forte. mata. Você não, quando você entende que você não é um CPF, aí as coisas ficam mais fáceis. Entendeu? Ah, mas a minha empresa, você não é um CNPJ. A tua empresa não é um CNPJ. A tua empresa é um propósito de Deus. Samuel não era um CPF. Samuel era um propósito. Por isso ele vem profeta, juiz e sacerdote. Deus está falando, nunca mais vai ter ausência de Deus dentro da tua casa. Por quê? Porque Samuel é o profeta, a boca de Deus. Aonde tem profeta, tem profecia. Sim. Aonde tem profeta, tem boca de Deus. É o próprio Deus falando. E tem mais. Vai ser profeta, vai ser juiz. Por quê? Porque o inimigo disse, vai ser lá do mundão. Deus está falando, não, vai ser da autoridade. Eita. Eu vou botar farda, vou botar patente, vou botar estrela. Entendeu? Uma assinatura vai valer muita coisa. Vai ser doutor, vai ser doutora, vai ser juiz, vai ser delegado, vai ser promotor. As coisas grandes, pastor, é para os servos do Senhor. Aleluia. As coisas grandes é para o reino de Deus. E por que a gente vê uma separação? A gente não vê isso muito acontecer hoje em dia. Porque é muito crente bobo. Sim. É muito crente um crente que ama contar a miséria, a mesmice, ficar naquela ali, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom pra você, pra mim não tá bom. Isso aí. Entendeu? Cada um se acostuma ao nível da promessa. O meu nível de promessa é outro. O seu nível de promessa tem que ser outro. Sim. Entendeu? Por quê? Porque nós não somos o CPF, nós somos o propósito. Profeta, juiz e agora sacerdote. Deus está falando, além de ser boca de Deus na terra, além de ser de autoridade, ainda vai me servir. O que Deus está te entregando é por completo. Isso é forte. O que ele fez é por completo. Ou acha que Ana passou toda a perseguição, toda a zombaria de Penina por à toa, em vão. Não. Toda perseguição é porque Deus já fez Deus fez de você alguém muito grande. Agora imagina a Ana. Ana só orava por um milagre. Agora a Ana tá orando por um profeta, por um juiz, por um sacerdote. Agora a Ana tá olhando, Senhor, livra Samuel de toda a inveja de Penina. Livra Samuel de toda a inveja. Agora eu te pergunto, o nome de filho de Ana é Samuel. Qual era o nome dos filhos de Penina? Não tem o nome. Tu pode pegar a Bíblia de ponta cabeça que tu acha o nome deles. Não vai ter, pastor. Porque a cadeira só tá para um se assentar. E é Deus quem escolhe quem vai assentar. Sim. Porque Deus vê se a pessoa tem a capacidade de aguentar o peso da coroa. A coroa é muito bonita. Sim. Entende? Ela é muito bonita, mas ela pesa muito. Sim. Se você tiver suporte, você vai segurar. Se você não tiver, ela vai cair da sua cabeça. E a culpa não vai ser do inimigo e nem de Deus. A culpa vai ser sua mesmo. Sim. Que não teve suporte para poder segurar o peso dela. Que isso? Isso é forte demais. Que É forte. podcast é isso, hein? É muito forte. Tu veio quando? Tu veio da onde, mano? Eu sou da aluna de um profeta brabão que veio antes de mim. Não sou digna nem de desatar os aparcas dos seus pés. Meu Deus! Venham antes de mim, que é após mim, entendeu? Sim. Eu tenho muito orgulho, eu preciso falar, eu sei que o senhor vai Pode encerrar. falar, pode eu preciso falar, você não chega a lugar nenhum sozinho, tá? Eu sou muito grata a Deus, mas
eu muito grata a ti também, tá, pastor? A esse espaço aqui que mais uma vez nos foi aberta. Mas se hoje eu sou o que eu sou, eu devo ao meu esposo, pastor Alexandre, bispo. Porque eu entrei católica, eu não sabia nada. Eita. Não sabia nada. O senhor me vê que eu como metralhadora, entendeu? Eu sou aluna dele. E eu falei aqui nesse podcast que a tropa é o espelho do comandante. Sim. Quando Deus levantar alguém pra te ensinar, valoriza essa pessoa. Quando Deus levantar alguém pra te ensinar, valoriza essa pessoa. Quando Deus levanta alguém pra te cobrar, pra puxar você, mesmo você não gostando, fazendo teus biquinhos igual eu faço, entendeu? Aproveita, porque quem não te ama vai te ignorar. Quem quer ver o teu crescimento, esse sim vai te cobrar. E normalmente o mundo prega o quê? Quem muito te cobra, você quer perseguir. Não persegue, não, agradeça. Entendeu? Eliseu foi quem ele foi, por quê? Tinha Elias como professor. Sim. Por que Josué foi quem foi? Deus faz, mas é através de alguém. Sim. Então ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu não poderia finalizar esse podcast já sem agradecer ao meu professor. Obrigada, pastor. Ninguém chega sozinho. Eita, que podcast, gente. Eu tenho que terminar desse jeito. Tem que terminar assim. Libera uma palavra para quem tá em casa, sofrendo uma rejeição, sofrendo um abandono, achando que a vida acabou, que não tem mais jeito. Acabou de começar. Eita! A tua vida acabou de começar, porque essa rejeição só representa um novo ciclo que Deus iniciou na tua vida. A tua vida acabou de começar. É isso que Deus manda dizer pra você. Tem uma chave, uma conexão, uma engrenagem. A roda vai girar numa velocidade muito grande. Não tem mais sentimento de rejeição, porque depois de um podcast como esse, você entende que o que você tá passando é um processo pra você chegar ao nível da promessa. Então não tem por que você ainda pensar depois de um podcast como esse que você está sendo rejeitado. Você, na verdade, recebeu foi muitos livramentos de Deus. E você não precisa mais se questionar. Uma nova virada. E deixa eu te falar uma coisa, o teu ano vai ser completo antes do ano findar. Porque o ano não vira quando o ano vira, não. A nossa vida não vira quando o ano vira de 2025 para 2026, não. Assim diz o Senhor, eu vou cumprir a minha promessa na tua vida antes da meia-noite bater lá para 2026. Você já vai entrar 2026 vivendo o cumprimento da minha promessa. Assim diz o Senhor para tua vida. Receba em nome de Jesus. Amém? Eita! Gente, que podcast incrível. Parte 2 com a Bispa Camila. Daqui a pouquinho vai ser parte 30. Eita, vamos pra cima, irmão. Vamos pra cima. Que a mulher veio o Bispo Alexandre, deixou um podcast aqui incrível pra gente ver a Camila agora. Acabou o podcast. Recebi muito. Gratidão por mais a tua presença aqui no nosso podcast. Se despede desse povo aí pra gente ir embora. Gente, muito obrigada pelo carinho. Obrigada, pastor, sempre, né, pelo carinho comigo, com meu esposo. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, a sua esposa. A você que vai nos assistir, não sei qual é o horário, mas tudo que foi falado aqui foi profético. E eu tenho certeza que a sua alma vai ser muito alimentada. Não deixe nada, nenhuma palavra que foi dita aqui cair em terra. Porque esse vídeo, esse podcast, vai servir como um grande testemunho para sua vida. Você vai compartilhar com muitas pessoas, porque eu tenho certeza que você não é egoísta. E eu sei que do que você precisa, outras pessoas também precisam. Então seja essa ferramenta. Compartilha muito esse vídeo. Obrigada pelo carinho de vocês, em nome de Jesus, que Deus abençoe você e a sua casa, amém? Vamos terminar com a frase? Vamos terminar. Podcast recomeçar porque sempre existe um recomeço. Vambora? Podcast recomeçar porque sempre existe um recomeço.